Paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Agora nós estamos passando o terceiro trimestre da lição. Nós estamos falando do assunto os ataques contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Cristo. Nós passamos a lição passada, lição 7, onde nós falamos a sutileza da relativização da Bíblia. E hoje nós vamos tratar do assunto, lição 8. Nós vamos falar sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Você que já é ouvinte do meu canal, quero te agradecer. Você que está me acompanhando no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. E você que está chegando agora, seja um assinante do meu canal, dá um like aí, dá um joinha aí, comenta, pode comentar, tem bastante comentário que as pessoas têm feito em nosso canal. Isso tem nos fortalecido para nós seguir avante. Então, esse aqui vai ser um resumo da lição do dia 21. Você professor, você subtenente de escola bíblica dominical, acompanha nós no nosso canal para você ter uma aula bem bacana com seus alunos, que seus alunos passem a interessar mais nas suas aulas, Sejam frequentadores da sua escola bíblica dominical. Que Deus abençoe sua escola dominical no dia 21, onde nós vamos tratar desse assunto. Já falando aqui sobre o nosso textuário, diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Essa língua que eles começaram a falar, primeiro foi uma língua de Deus, foi uma língua do Espírito Santo, a qual estava falando diretamente com Deus. E depois eles começaram a falar em dialetos, eles começaram a falar em língua dialeto. Tinha várias pessoas de outros países nessa festa, Pentecoste. O Pentecoste, quando eu falo do Pentecoste, é uma festa depois da colheita, o 50º dia, dava os 49 dias, no 50º dia, eles faziam uma festa, a qual era esperado, uma festa após a colheita. E aí todas as pessoas iam para a cidade presenciar essa festa, se alegrar com o pessoal. Grande festa tinha. E Deus, com a sua grande sabedoria, como ele tinha prometido lá em Joel, capítulo 2, da descida do Espírito Santo, o nosso Deus Criador, ele vai lá e usa de estratégia um dia que tinha muita gente aglomerada para a descida do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo também nós vamos aprender aqui que ela teve também no Antigo Testamento. Nós vemos a ação do Espírito Santo na criação, quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, na criação de todas as coisas. Deus, quando fez o homem, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali já tinha a ação do Espírito Santo, e Deus soprou o seu Espírito sobre a vida do homem, para ele ter um fôlego de vida. Na nossa introdução aqui, eu vou estar mostrando para vocês, aí vai estar passando na sua tela o seu celular, uma introdução que não está aqui nessa lição, mas um dos grandes sinais da ação do diabo no mundo é esfriamento do amor pelas coisas espirituais da parte de Deus. A estratégia do inimigo é trazer o esfriamento espiritual, porque trazendo o esfriamento espiritual, começa a ter o desinteresse das pessoas buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o poder de Deus. E o diabo quer confundir a mente das pessoas, esfriando. Por isso que muitas pessoas vão esfriando na fé, pessoas não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. A pessoa às vezes foi batizada com o Espírito Santo, não busca mais o renovo, não tem pessoas sendo renovadas, porque está tendo um esfriamento espiritual. O inimigo está tentando fazer com que as pessoas não acreditem na manifestação do Espírito Santo. Olha só o que o diabo está fazendo. Está se manifestando para as pessoas passar a desacreditar no batismo com o Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, assim como foi em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, capítulo 2. Iremos aprender que os dons atuais e manifestações são verdadeiros, tá?
são verdadeiros, não tem nada de mentira, são verdadeiros. Quem não é batizado, não foram batizados com o Espírito Santo ainda, porque às vezes não buscou ainda o batismo com o Espírito Santo. E essa manifestação de renovo espiritual, né? Ser renovado, ser cheio do Espírito Santo. O nosso primeiro ponto, já adiantando o nosso assunto, mas antes de adiantar nosso assunto, você professor, você subtenente, quem estiver dando aula, né, pastores, alguns obreiros, para a sua sala, os seus alunos interagir com você, é importante você já fazer as perguntas do questionário sem dar resposta. Faz a pergunta para eles, vai estar passando aí também na sua tela. A primeira pergunta, que o Antigo Testamento mostra. A segunda pergunta você pode fazer na abertura da sua aula, você já faz as perguntas, mas fala para não responder, só faz as perguntas para despertar curiosidade nos seus alunos, para ver interesse, para eles começar a interagir mais na sala de aula. Segunda pergunta, o que podemos observar no Pentecoste? A terceira, quem introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado? Nós vamos estar aprendendo sobre isso aí. Quarta pergunta, onde está a sutileza a respeito do falar em outras línguas? E a quinta, o que não podemos rejeitar? Já entrando já no nosso ponto aqui, né, o Pentecoste bíblico, é o Espírito prometido. Mas eu quero passar para você também as características, né, da descida do Espírito Santo como um vento, né, como fala lá em Atos dos Apóstolos. Vai estar passando na sua tela. O Espírito tem a característica do vento. Mesmo na doutrina da Trindade, às vezes não está muito claro no Velho Testamento a personalidade, a divindade do Espírito Santo são reveladas. No primeiro versículo bíblico, né, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus, né, usada no plural, façamos o homem. Nós vemos também em Gênesis capítulo 1, 2, o Espírito é expressivamente mencionado. Então é interessante você anotar essas referências que vai estar passando aí com você na sua tela. Vai estar passando também na sua tela aí, o Espírito também é o Criador. Ele faz parte, o Espírito Santo fez parte da criação. E tudo que há na terra, todos os viventes da terra, todas as vegetações da terra, o homem, todos os animais, tudo nessa criação do universo, o Espírito já se fazia presente. Na criação do homem, na natureza, tudo já se fazia presente. Também vai estar passando aí para você, na sua tela, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Vai estar passando as referências à Bíblia, né, de convencer, vivificar, iluminar, conduzir. O Espírito Santo conduziu o povo, instruiu o povo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que sempre instruía o povo. Primeiro tópico nosso, né, vai falar sobre o Pentecoste bíblico, o Espírito prometido. O Antigo Testamento ensina sobre a vinda do Espírito Santo na dispensação da graça. Vai estar passando a referência para vocês, Isaías 61, versículo de 1 a 3, e no milênio, e no dia do Pentecoste. Falando sobre o tempo da graça, de Jesus Cristo, vem para a salvação, e falando também no milênio, quando fala no milênio, é quando Jesus volta, né, com a sua igreja para o povo judeu. Aí não vai ter mais as pessoas profetizando, porque o verdadeiro profeta vai estar em ação, que é Jesus Cristo. E no dia do Pentecoste já aconteceu, que é Joel capítulo 2, versículo 28, onde fala que as pessoas seriam cheias do Espírito Santo, os velhos teriam sonhos, né? Os profetizavam, os falavam em outras línguas. Essa é uma nova aliança, é uma aliança, né, no templo de ação do Espírito Santo de Deus. Uma forma mais específica do Espírito Santo de Deus sobre o antigo aspecto, atuava sobre a vida das pessoas escolhidas. É interessante isso aqui, que as pessoas eram escolhidas. Na época que teve o erro de Adão, errou contra Deus, dali para cá o Espírito não estava ali mais sobre o homem, o Espírito Santo não estava ali mais sobre o homem.
Porque é uma separação. Quando a pessoa peca, ele perde essa conexão do Espírito Santo. Mas era escolhida a pessoa na antiga aliança, era escolhida depois da queda do homem, né? O homem perdeu essa comunhão com o Espírito Santo na antiga aliança. Ele perdeu essa comunhão na antiga aliança quando ele pecou. A forma que passou a receber o Espírito Santo era só algumas categorias. Qual eram essas categorias de homem? Era profeta, sacerdote e governante. Governante aqui pode ser conhecido como rei ou juiz. Eram as únicas pessoas que recebiam a descida do Espírito Santo que se revelava neles. E depois que foi concretizada a profecia de Joel, depois que a profecia de Joel concretizou, essa descida do Espírito Santo é para todo ser humano, que o Espírito Santo volta a habitar na vida do homem, que já se cumpriu no dia do Pentecostes, em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, cumpriu já essa profecia. Essa profecia se cumprindo agora não está mais limitado somente a só o pastor que pode falar em língua, ou só o pastor que pode profetizar, só o sacerdote, só o profeta, não. Agora todos podem, que tem o Espírito Santo, que tem aceitado a Jesus como Salvador e tem entendido, que já passou a entender sobre o Espírito Santo. Para isso precisa ter comunhão com Deus. Se não tiver comunhão com Deus, não tem também essa descida do Espírito Santo, você não tem Deus não derrama do poder sobre a sua vida. Para isso precisamos reconhecer Jesus como Salvador, ter comunhão com Deus e praticá-lo na palavra e andar com Deus. Se nós andarmos com Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Já indo para nossa segunda parte da nossa lição, hoje só tem três top, né? É bem curta, né? Mas antes aqui eu quero dizer no nosso Sinóbio 1, o Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo, no cumprimento dessas promessas. E essas promessas é para aqueles que crêem, é para aqueles que buscam, né? Nós precisamos buscar também esse derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então eu queria deixar voltando um pouquinho atrás, deixar aqui esclarecido para você, meu ouvinte, que a descida do Espírito Santo foi a promessa de Deus lá no Joel, o profeta Joel, com 17 anos de idade. Deus usou ele, falou sobre o derramamento do Espírito Santo que teria sobre os povos e foi cumprido no dia do Pentecostes. Qual era esse dia do Pentecostes? Pentecoste era uma festa que era o 50º dia festivo e aonde estavam muitas pessoas reunidas e aonde foi derramado o Espírito Santo. Onde eles pensaram, esse pessoal está embriagado, né? Aí depois você vai ver lá em Atos dos Apóstolos que o Pedro começa a explicar, não, aqui não está ninguém embriagado, mas sim cheio do Espírito Santo. Começou a explicar da profecia de Joel para as pessoas entenderem que estava cumprindo uma profecia que foi mais ou menos aproximadamente quase 800 anos, né, antes de Cristo, e estava acontecendo ali no primeiro século. Nosso top 2 da nossa lição, né, vai estar passando na sua tela também, a atualidade dos dons espirituais. O dispositivo pentecostal das nossas igrejas. A atualidade dos dons espirituais, Agostinho Hipona, 354, introduziu a igreja em um erro doutrinário. Olha só, o que Agostinho pega 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, e ele entende de uma forma errante, que você pode estar lendo aí com a sua sala, né? 1 Coríntios 13 e versículo 8, que vai dizer assim, ó: o amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Ele pregou uma doutrina que as línguas estranhas, os dons espirituais, as profecias tinham cessado e que não existiria mais, cessou. Por isso tem muitas crenças, né,
do sensacionalismo, que acha que esses dons se cessaram. Esse dom foi só na época dos discípulos, essas línguas estranhas, profecia, batismo no Espírito Santo, foi só na época dos discípulos, dos apóstolos, e que agora está vivendo uma nova era, que agora não tem isso mais. Mas Paulo estava falando que vai se cessar no milênio, tá? Eu quero que você esclarecer para você, meu ouvinte, que no milênio cessarão, porque o maior sacerdote, o maior profeta que vai estar na época reinando, né, sobre as nações. Então não precisa mais ter profecia, não precisa mais isso aí. Aí fala assim, mas Jesus, quando ensinou o povo, ele não falou línguas estranhas, não falou em outra língua. Mas o que quer dizer que ele é o próprio Deus, ele não precisava se comunicar com si próprio, porque as línguas estranhas, quando fala na Bíblia sobre línguas diferentes, línguas estranhas, é uma comunicação diretamente com Deus, né? Você está falando diretamente com Deus, somente os anjos, né? Somente Deus que entende. E é bom que esteja a interpretação na igreja também. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso, porque na época estava tendo muita pessoas querendo concorrência de quem profetizava mais, quem falava línguas mais bonitas. Não precisa ter essa concorrência dentro da sua igreja. Você precisa sentir o calor do Espírito Santo, e quando você menos espera, você está falando uma língua que nem você mesmo entende. Então não é para disputa. O apóstolo Paulo, nas cartas aos Coríntios, enfatizou bastante sobre isso, porque estava vendo concorrência, né? As pessoas estavam concorrendo, quem profetizava mais, quem falava mais línguas estranhas. Então ele precisou ter uma correção. Por isso que tem pastores nas nossas igrejas, para ver quando as coisas estão saindo fora da linha. Por isso a Bíblia fala assim que nós somos sal da terra, mas nós temos que ser temperado. Não podemos ser salgado e nem sem sal. Então tudo na vida da gente também tem que ter temperança, ter uma vida assim, temperada, não ser exagerado nas coisas também, para não ser mal interpretado. Vai estar passando, né, na sua tela, né, a atualidade dos dons espirituais. Lamentável, né, Agostinho Hipona ensinou à igreja que os dons haviam cessado, como eu disse, por não saber interpretar o ensino de o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, que eu já li, 13:8. Muito acreditava que a manifestação dos dons havia cessado. Parte C, a igreja militante ainda conta com a ajuda do poder do Espírito, os seus dons para a realização de obra do Senhor. Lucas capítulo 4, 24, 49, o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A nossa obrigação, o nosso dever pentecostal, nós igrejas pentecostais, precisamos aplicar a palavra, mas nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para nós não falar na carnalidade. Nós precisamos falar também pelo Espírito, o Espírito nos conduzi-lo, para nós falar com autoridade, com propriedade sobre a palavra de Deus. Para nós ter entendimento da palavra de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. É Ele que nos faz nós entender, porque a Bíblia, como foi ensinado na lição 7, ela é inspirada por Deus. E nós só entendemos se nós tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós não vamos conseguir interpretar a Bíblia. Nós não vamos conseguir entender, nós vamos ler ela como um livro comum. Aí vai ser aquela parte que teve o ensino na lição 7, a qual as pessoas querem a Bíblia aonde satisfaz a sua vontade, não a vontade de Deus. Ele gosta da Bíblia até onde que ele quer, que vai satisfazer as suas vontades, os seus desejos. Quando fala que é para fazer a vontade de Deus, o desejo de Deus, aí eles querem tirar, querem rasgar, querem eliminar, querem acrescentar algumas coisas. Então, pessoas dessa forma, é pessoa que falta o Espírito Santo de Deus na vida dele. Muitas pessoas já perderam o Espírito Santo de Deus na vida e não quer aceitar a palavra mais da forma que é. Então precisa de novo, né, ter um encontro com Jesus, porque o que faz a descida do Espírito Santo sobre nossa vida é ter um encontro com Jesus. A partir do momento que tem um encontro com Jesus e nós se entregamos a Ele, aí recebemos. Lembra que Jesus precisou subir ao céu, né, em corpo glorificado, sair dessa terra para a descida do Espírito Santo.
Eu irei, mas enviarei o Consolador. Virá um após mim, né, para consolá-lo. Tem várias referências para ser. A igreja militante ainda conta com a ajuda do poder do Espírito Santo e dos dons da realização da obra de Deus. É importante você pegar toda essa referência que está passando na sua tela, não esqueça, tá? O poder do Espírito é uma experiência que ocorre depois do novo nascimento. Isso que eu acabei de falar, precisa ter um novo nascimento, para o Espírito Santo de Deus nos encontrar. Nós temos um encontro, é um encontro que nós temos com o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e de toda a impureza desse mundo. O top 2, né, a língua como evidência, vai passar na sua tela também, edificação pessoal e testemunho. Olha o que vai passar para você aí, vai ter algumas referências muito importantes para você estar passando para o seu aluno na próxima lição. Sempre que a Bíblia relata alguém sendo batizado no Espírito Santo, as línguas estranhas são registradas. Foi o que aconteceu aonde que eu estava falando lá no início, que as pessoas, quando viu, né, em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo como um vento, e rapidamente com um fogo, o pessoal foi contemplado com o Espírito Santo, desceu o Espírito Santo sobre a vida deles. Eles começaram a falar em línguas diferentes, né? Falar sobre a língua glossolalia. Essa língua glossolalia, ela quer dizer que é a língua dos anjos, a língua de Deus. Ninguém entendia nada. Ele estava falando essa língua glossolalia, quer dizer que ele estava... quem estava perto não estava entendendo o que estava falando. Aí eles achou assim, então todo mundo embriagado, beberam muito vinho na festa, né? Porque estava ali no festivo, né? Beberam muito vinho na festa, então está todo mundo bêbado, não sabe o que estão falando. E aí logo em seguida começaram, lá no versículo 6 de Atos Apóstolos, capítulo 2, aí já começa a falar em dialetos, como várias línguas, tinha ali vários povos, começaram a falar em dialetos, em língua que entendia todo na sua língua. Mas como é que pode? Eu sou de outro país e eles estão falando na mesma língua que a minha, né? Se tivesse um brasileiro lá, na hora eles começavam a falar, olha, eles não são brasileiros e estão falando a mesma língua. É a divulgação do Evangelho de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo na língua de cada pessoa que estava na festa nesse dia. Então o Espírito Santo de Deus também é importante na vida da pessoa. Para você pregar, para nós pregar o Evangelho de Cristo, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida, tá? O batismo do Espírito Santo, o crente receberam a língua glossolalia, que falar em língua espiritual, que não é da terra. Olha só, essa língua então não era da terra, mas sim a língua do céu, uma língua dos anjos. Também está lá em Atos capítulo 10, versículo 46, vai estar na sua tela para você passar para as pessoas. O segundo nosso ponto, né? A ocasião vai passar aí a comunicação espiritual com Deus. A língua como evidência, no segundo ponto, como eu falei. Na ocasião, Pentecostes, primeiro discípulos falaram em língua glossolalia, a língua diferente do povos, Atos 2:4. O ponto, outros falaram, os discípulos estavam embriagados, contudo, em seguida, a glossolalia, elas falaram em dialeto, depois começou a falar em dialeto, ou idioma, né, nação, expressão teológica, né, que quer dizer que as pessoas começaram a falar em outras línguas, que aí começaram a falar no idioma, né, xenolalia. Xenolalia é expressão teológica, quer dizer um dialeto das pessoas. Primeiro estava falando em glossolalia, a língua espiritual que não entende aqui na terra. Depois começaram a falar em dialeto, xenolalia, que quer dizer idioma diferente, né? Em outra língua terrena que as pessoas compreendiam o que falavam. Sempre que Paulo ensinou sobre as línguas como dom, ele usou a palavra glossa, né? Quer dizer, glossolalia, vai falar sobre a língua dos anjos. Para mostrar que é estranho o conhecimento dos homens, só Deus entende. Entendeu? Quando você fala a língua, como Paulo falou que a língua glossa, quer dizer glossolalia, que é uma língua que os homens não entendem, somente Deus entende.
Tá? Por isso que às vezes as línguas estranhas é edificação para a pessoa própria, não edifica outra pessoa. Por isso que a Bíblia fala que é bom que as pessoas orem em línguas, né? Que a línguas estranhas é edificação para a pessoa própria, não edifica outra pessoa. Também a língua como evidência, né? A língua como evidência, a finalidade da língua estranha é dupla. Um sinal que serve de testemunho e poder de Deus. Serve de testemunho e poder de Deus. Então, as línguas estranhas não é para querer mostrar que eu falo a língua mais bonita do que o outro, mas é para um poder de Deus sobre a nossa vida. Agora tem que ter cuidado também, que tem uns fogos estranhos por aí afora, né? As pessoas falando uma língua muito estranha aí. É bom as pessoas terem o dom de discernimento para saber quando a língua é de Deus também ou quando não é. Mas não podemos julgar, tá? Não julga, porque pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Temos que ter muito cuidado. Os 16 e 17, né, também vai estar falando sobre os sinais que servem de testemunho. Segundo ponto aqui, traz também edificação, entendimento das coisas espirituais para o espírito do crente. Olha só, o primeiro ponto, um sinal que serve de testemunho e poder de Deus. Segundo, traz edificação, entendimento das coisas espirituais para o espírito do crente. Nós precisamos ser edificados. Crente precisa ser edificado. Você professor, você subtenente comunical, você líder, você precisa ser edificado no poder, nas coisas espirituais, para o espírito de crente. As pessoas veem você como um crente espiritual, não crente carnal. Crente carnal não tem interesse nas coisas espirituais, como as pessoas descrentes, as pessoas que não crêem no Espírito Santo, né? Tem umas crenças por aí fora que não crêem no Espírito Santo. É porque falta de entendimento das coisas espirituais. A Bíblia vai nos relatar que as pessoas carnal entendem das coisas carnais, as pessoas espirituais entendem das coisas espirituais. Então, se está faltando entendimentos espirituais, é porque está faltando você ter mais particular com Deus, interagir mais com a palavra de Deus, para você ter esse entendimento e ter também o Espírito Santo sobre a sua vida. O nosso segundo sinóptico da visão geral, a atualidade dos dons espirituais é as línguas como evidência inicial, batismo do Espírito Santo. São distintivos das identidades pentecostais. Vamos para o nosso terceiro ponto, já no último ponto nosso. Aqui vai passar na sua tela também. Ponto 3, parte mantendo a chama pentecostal acesa, a fidelidade às Escrituras. Não está na lição, mas vai estar passando na sua tela. Em 1685 d.C., iniciou a chama do tempo do iluminismo, movimento que dominou o mundo das ideias nas Europa, achando que não precisava ter igreja, não precisava ter templo para as pessoas reunir, né? E isso aí expandiu muito esse movimento, né? Dominou muitas ideias, principalmente na Europa, né? Na França, a doutrina centrais dos filósofos do iluminismo era a liberdade individual e tolerância religiosa, juntamente com crescente questionamento da ortodoxia religiosa. Eles quis doutrinar, né, esses grandes filósofos, a liberdade individual, não precisava ter, né, não precisava tolerar esses religiosos, ter igreja para se reunir, para se alegrar uns com os outros, e foi criando isso aí para desvincular toda a crença no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, na revelação, nas profecias, e muitas pessoas foram por esse caminho, né, de iluminismo, como tem até hoje ainda esses questionamentos. No ano de 1700, o escritor ateu francês voltaria dito: dentro de 100 anos a Bíblia e os cristianismos serão varridos da existência e passarão à história. Olha só esse francês, né, ateu e filósofo. Ele falou assim que dentro de 100 anos a Bíblia e o cristianismo seria varrido da existência,
e aí passaria a história, todo mundo esqueceria essas histórias, que isso aí seria invenção do homem, e tal. Aí o que acontece? Deus age, aleluias, Deus age, e dentro dessa faculdade de filósofo, agora passou a ser um centro de distribuição de Bíblia na época. Você pode procurar a história lá, que você vai ver. Passou a ser uma distribuição de Bíblia, onde que falou dentro de 100 anos. Quando chegou os 100 anos que ele falou que ia acabar, justamente Deus vai lá e age nesses 100 anos, e lá vira um centro de distribuição de Bíblia. Deus é tremendo para agir, né? Usa os seus meios para mostrar para o homem que quem manda, quem age é ele. O homem não tem nenhum poderio se Deus não quiser. O homem age somente até onde Deus quer. Chegar um momento, Deus dá um basta e para o homem. O homem arrogante, intolerante, né? Vê que está querendo blasfemar com o Espírito Santo de Deus, vê que está querendo calar os cristãos, os servos de Deus, e Deus vai lá e costuma dar um basta. E Deus está para dar um basta em muitas pessoas na atualidade, nesse modernismo ou pós-modernidade. Deus está breve para colocar um freio na boca de muitos aí que estão querendo calar os cristãos, querendo acabar com a Bíblia, essas ideologias ao contrário à Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai estar agindo muito breve com essas pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele continua atuando. O Espírito Santo de Deus continua atuando na terra, sobre a vida dos cristãos, sobre a vida do crente verdadeiro. Nos anos 1700, escritor ateu, como já falei, na parte D. Por causa desses outros perigos, é que Deus promoveu um avivamento espiritual com os dons espirituais. Deus sempre agiu com avivamento espiritual. Quando a terra começava a ser dominada pelo homem carnal, pelo homem que não crê em Deus, pelo homem que não tinha o Espírito de Deus, o espírito mundano, o espírito da carne, aí Deus levantava o homem, capacita o homem para levantar e dar um avivamento espiritual. Teve já, na época dos apóstolos, teve um grande avivamento, depois no século III, no século V, no século VII, e assim vem indo até agora no século XX, também está tendo avivamento. Só que está confundindo a mente de muito, né? Emocionalismo com avivamento, né? As pessoas acham que estão cheias de Deus e às vezes não está. Quando o verdadeiro avivamento, a pessoa avivada em Cristo, é aquele que tem comunhão com Deus aonde ele estiver. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus onde ele está. Se ele precisar orar por uma pessoa, ele está capacitado a orar onde ele estiver. Não é somente naquele momento de afago, aquele momento de alegria, naquele momento de emoção. Não. Pentecostal não é emocionalismo. Pentecostal é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter testemunho de vida, é ter conhecimento com a palavra. Aonde nós andarmos, nós somos cheios do Espírito Santo. Aonde nós colocarmos pelos nossos pés. E muitas pessoas acham que avivamento é só naquele momento de pregação ou de louvor. Não, ali é o momento de você se alegrar, sentir a presença de Deus, né? Se confraternizar junto com os irmãos, se alegrar na presença de Deus ali. Mas o verdadeiro pentecostal, o verdadeiro crente, ele, cheio do Espírito Santo, aonde ele estiver, ele tem capacidade de pregar esse evangelho com toda autoridade, e anunciar esse evangelho e ser testemunha, porque Jesus mandou nós ser testemunha no meio desse povo ímpio, no meio desse povo corrupto. Vai estar passando na sua tela também a fidelidade às escrituras, né? Mantendo a chama pentecostal, ponto 3. George Fox foi o fundador do movimento no ano de 1650 depois de Cristo. Em seu diário, certa feita, ele escreveu: enquanto orávamos, o poder de Deus foi tão grande que a casa parecia tremer. Esse movimento, ele, em 1650, um avivamento que teve no século XVI, né, que ele falou assim que o poder de Deus era tão grande que parecia, né, que as casas tremiam do poder de Deus. Então, quando você sente o poder de Deus, o homem sai fora de si, porque o poder de Deus é tão grande sobre a vida dele, que quem domina ele ali no momento é o Espírito de Deus. As coisas é muito boa. No século XVIII também surge mesmo na mesma Europa um movimento do maior notoriedade
e de maior influência do cristianismo carismático pentecostal. Quem é? O metodista John Wesley. John Wesley, em 1700, né, no século 17, século 18 aí, ele aproximadamente, ele vem com um grande movimento e autoridade, né, na influência no cristianismo carismático pentecostal. Aí começa de novo o avivamento, quando as pessoas acham que agora vai acabar, né? Como o francês falou lá, né, que dentro de 100 anos o pentecostal, os cristianismos, a Bíblia ia acabar, e daqui a pouco Deus vai lá e mostra que quem está no domínio é Ele, que não vai acabar, e mostra um novo avivamento. E está vindo um grande avivamento aí nessa época agora, que as pessoas estão na vida da carnalidade, né? O ateísmo está predominando, materialismo estão predominando em muitos lugares. Deus está aí trazendo um grande avivamento em breve. Ainda no século XVIII, agora americano colonial, surge um grande despertamento, tendo como líder a figura John Edwards, em 1703, em 1758. Então o Senhor sempre capacita homem, levanta, Deus usa. Você que é ouvinte desse canal, você que quer ser um instrumento de Deus, Deus pode te usar para você ser um avivalista. Deus pode te usar você para fazer a diferença, ficar na história, aleluia, de um avivalista na época do povo que está se distanciando de Deus. Deus surpreende o homem quando eles acham, agora acabou esse cristianismo, agora acabou esse pentecostalismo, acabou todo mundo, vai acabar. Aí Deus vai lá e dá um renovo espiritual e começa todo mundo a ser renovado, ser cheio do Espírito Santo. E Deus está procurando o homem cheio do Espírito Santo. Para você dar aula na sua escola dominical, precisa ser cheio do Espírito Santo. As pessoas estão confundindo as coisas, às vezes, querendo achar que tem que fazer malabarista, tem que dar piruleta, fazer alguma coisa para chamar atenção. O que chama a atenção do povo é você ser cheio do Espírito Santo. É nós ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso aí chama atenção. Ter uma vida diferenciada, né? Também estará passando na sua tela a fidelidade nas Escrituras. Ainda no século XIX, surge dentro da igreja o metodista movimento Holiness, que abriu as portas para se manifestar os dons milagrosos do Espírito. Nesta época começou novamente a ser usado o termo batismo no Espírito Santo. As pessoas já estavam perdendo, né, não está vendo cura mais, não está vendo milagre, né? Aí surge esse homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e começa agora milagres, né? O Espírito Santo milagroso, o Espírito Santo fazer milagre, fazer coisas diferentes. Deus sempre levanta e capacita o homem para fazer a diferença nessa terra. Parte G, no interior desse movimento, saíram Charles Fern, que foi um dos evangelistas mais bem-sucedidos do tempo do moderno. Foi um evangelista em 1906, né? Charles Fern, que foi um grande avivalista, né? Avivalista na época, explodiu esse novo pentecostal de novo, o avivamento acontecendo de novo no meio do povo de Deus. Nosso segundo ponto do terceiro top, já finalizando, vai passar na sua tela também o exercício dos dons espirituais, mas recebereis poder. Jesus deixou claro que os sinais pentecostais seguirão os que crê. Está lá em Marcos 16, 17. Esses sinais seguem os que crê. Por que às vezes sinais não têm aparecido no meio da sociedade mais? Porque as pessoas não estão crendo. Esses sinais não têm aparecido com tanta clareza, com tanta propriedade, porque está faltando as pessoas crer, está faltando fé, está faltando homem de crença, homem que crê no poder de Deus. Então, Jesus deixou bem claro, lá em Marcos, que esses sinais seguirão os que crêem. Pedro ensinou também, na parte B, que Pedro ensinou que o poder do Espírito é para todo quanto Deus chamar. Também não falou em prazo de validade.
O Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o poder de Deus não tem prazo de validade. Ah, não posso começar agora não, que é muito cedo. Ah, não posso, agora tem que parar porque já foi. Não, isso aí foi na época dos apóstolos, na época dos discípulos. Não, não tem prazo de validade. Basta nós crer que o Espírito Santo está aqui atualizando. A não ser no milênio. No milênio que o Paulo fala sobre esse assunto, que não teria mais essa descida do Espírito Santo. Pedro ainda ensina que o poder do Espírito Santo foi profetizado para acontecer nos últimos dias. Então não tem prazo de validade. Quando o apóstolo Pedro fala, né, nós vemos que aconteceu lá em Joel, Joel profetizou, e agora nós vemos agora a descida do Espírito Santo acontecendo no dia do Pentecoste, mas ela está também atualizada, precisa ser atualizar cada dia mais nesse evangelho, para a gente receber. Você que ainda não recebeu o dom do Espírito Santo, precisa buscar. E eu faço uma pergunta para você. Você tem buscado? Você aceitou Jesus como Salvador? Você já recebeu o Espírito Santo? Você que já aceitou Jesus, você já recebeu essa descida do Espírito Santo? Você já foi cheio do Espírito Santo? Você tem andado da forma que Deus quer? Você tem buscado os dons espirituais? A Bíblia fala que nós precisamos buscar os dons espirituais. No Sinóbulo, visão geral da terceira parte, fala assim sobre a fidelidade às Escrituras. O exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa, atual para a igreja. Nessa conclusão, já terminando, o poder do Espírito Santo foi ainda e é muito necessário para a luta contra a hoste espirituais da maldade. Anunciemos que todo aquele que desejar esse poder, o Pai dará o Espírito aos que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Anota essa referência aí, que ela é muito importante para você estar passando para os seus alunos na sua próxima lição. Conclusão: sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro do certo contexto histórico. Isso fez consciente da sua missão. Contudo, após o século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário, até mesmo devido à teologia que nega a manifestação dos dons espirituais, está nesse processo. Eu quero dizer para você, pastores, você ensinador da palavra de Deus, não pode deixar morrer os dons espirituais da sua igreja. Precisa pregar, precisa dar um ensino na sua igreja sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a descida do Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo precisa ser falado na igreja, sobre a descida do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Que Deus abençoe. Na próxima lição nós vamos estar falando sobre a lição 9, né? A sutileza do movimento da desengrejado. Pessoas que falam que não precisa ter igreja, né? Uma sutileza que o diabo está usando também, que está colocando pessoas que você não precisa ter igreja, que você pode servir a Deus em casa também. Então vai ser muito interessante. Você que é assinante do meu canal, não deixe de dar um joinha aí, dar um like, gostei, comente sobre o nosso canal. Você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva, né? Seja um ouvinte. Aqui é um resumo da nossa lição. Boa aula na próxima lição. Que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo de Deus fala no coração de cada um dos ouvintes na sua igreja, e que esteja um renovo espiritual na sua igreja, em nome de Jesus. Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus.